Olá, professoras, professores, professor coordenador e professoras coordenadoras dos anos iniciais. Esse é o nosso terceiro encontro. Então vamos ajustar aí, amarrar para que a gente possa dar seguimento. Nos encontros anteriores, nós falamos sobre a importância de estarmos ali analisando os dados e resultados da nossa turma, por aluno, né? Identificando as habilidades em defasagem. Falamos também da adaptação das atividades e a articulação dessa com as habilidades em defasagem. Analisamos, né? O quadro organizador do currículo, né? Pelo recorte lá encaminhado pela secretaria, inclusive foi um novo documento com algumas mudanças. Os PCs vão falar com vocês a respeito disso. E nessa análise, eu peguei uma habilidade, que seria uma habilidade pertinente ao 1º ao 5º ano, e nós fomos estudando ali aquele organizador, aquele quadro organizador. Eu lembro que quando chegou na segunda coluna o campo de atuação, eu dei como exemplo o campo artístico literário. Dei um exemplo, né? E não voltei para o campo de atuação da habilidade que eu tinha elencado, que era a habilidade de identificar informação explícita. Identificar informação explícita, ele está em todos os campos de atuação. No informativo, no instrutivo, inclusive no literário e no artístico, ok? Era isso que eu fiquei pensando e falei, nossa, eu voltei e não retomei ali para aquela habilidade. E ficamos ali com foco no objeto de conhecimento, né? E eu disse que então a maioria das habilidades em defasagem, o objeto de conhecimento, ele estava ali ligado às estratégias de leitura. Até porque quando a gente trata de avaliação, a gente avalia a leitura, né? Enfim. Então, falando em estratégias de leitura, eu acho que a gente deveria dar uma pincelada, uma recordada, né? Ou mesmo colocar para vocês algumas questões aqui que são questões de estudo, de aprofundamento, com certeza pode ser em ATPCs aí com os professores coordenadores. E da prática, né? Da prática de linguagem, leitura. Bom, o ato de ler, ele envolve o quê? Então, quando vocês assistirem aí, vocês vão estar. O que envolve o ato da leitura? Envolve procedimentos. Que procedimentos são esses? Eu leio da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu folheio os livros da direita, né? Da direita para a esquerda. Então, são procedimentos de leitura. Envolve comportamento leitor. Se envolve um desenvolvimento de um comportamento leitor, quem é que vai desenvolver? A gente sabe que nós vivemos numa época em que é difícil muitas das famílias terem esse comportamento de leitura, né? E mesmo nós, eu falo por mim, né? Em casa, com esse exemplo. São poucos, né? São poucos alunos. Então, esse papel de desenvolver um comportamento leitor é do professor. É do professor. É nosso. Por isso que nós temos aí a leitura em voz alta num horário brilhante, num horário de excelência, todos os dias, para que possamos desenvolver o comportamento leitor em nossos alunos. Então, nós falamos em procedimentos, nós falamos em comportamento e capacidades.
E temos que desenvolver aí. O ato de ler envolve capacidade de leitura. Capacidade, então, aí a gente vai dividir a capacidade. Então, tem uma capacidade de decodificação. É uma capacidade, não que a gente não passe ainda por isso, né? Que é aquela que você lê em soquinho, às vezes palavrinhas, letrinhas por letrinhas, sílabas por sílabas, até formar uma palavra. E isso era um processo de alfabetização. E era assim que se ensinava a ler. A partir do momento que o aluno decodificava a palavra, a frase e conseguia ler lá o texto, ele sabia ler. É isso que aconteceu com a gente. Ponto. Compreensão do que está lendo, réplica, isso foi muito difícil. Então vamos lá. A capacidade, ela envolve a decodificação, mas ela envolve a compreensão. E quando eu falo em compreensão leitora, eu falo em leitura com fluência e leitura com proficiência. Quando eu falo em leitura com fluência, eu falo aquela leitura que eu leio, e eu já não leio mais, não é só porque eu sou alfabetizado. Eu leio com entonação, eu leio com fruição. Então, eu já tenho uma compreensão leitura. Quando eu falo que eu tenho uma leitura proficiente, é que eu leio um texto e compreendo o que está ali escrito. E essa compreensão, essa leitura com compreensão, ela está justamente ligada a esse objeto de conhecimento nosso, que é a estratégia de leitura. Sobre os bons questionamentos que fazemos, a fim de que os nossos alunos vão se apoderando de cada uma das habilidades para que ele realmente tenha uma compreensão leitura. Então, quando eu falo em capacidade, eu falei em decodificação, que está ligado à alfabetização, que era assim que acontecia. Eu falei na capacidade de compreensão, eu disse que nós temos uma leitura, precisamos ter uma leitura fluente e proficiente dentro da compreensão. E uma outra capacidade, que é a capacidade de apreciação e réplica. Essa capacidade, ela já está ligada a tudo que eu tenho de leitura e que eu posso reproduzir, seja oralmente, no reconto, seja numa produção textual, ou seja, num reconto escrito, seja na leitura de uma obra, de uma escultura, de uma pintura. E eu só vou chegar a esse ponto, né, que já é um ponto onde eu vou produzir as áreas da linguagem, elas estão interligadas, né? Oralidade, leitura, produção e análise linguística, que é o sistema de escrita, ok? E eu tenho aí, então, que usar as estratégias de leitura, como eu disse, para que realmente eu tenha que eu atinja essas capacidades. E aí, então, eu vou ser competente, ter uma competência leitura. Quando eu penso nas estratégias de leitura, e onde estão essas habilidades, né? Eu preciso pensar nesses grupos onde elas estão. E isso ela me dá uma certa segurança, ela me clareia em relação a como é que eu vou estar utilizando essas estratégias de leitura. Então, eu coloco a reconstrução das condições de produção. Ou seja, no contexto, quando eu pergunto para o meu aluno, onde está o título? O que vai falar? Onde aconteceu? Eu estou usando aí a antecipação
para um contexto de produção. Quem é o autor? Para qual público? Então, o que, quando, como, não é? Então, eu vou contextualizando ali, contexto de produção. É as condições que eu tenho aí para partir lá para dentro, para ir para o sentido. E quando eu falo em reconstrução do sentido do texto, eu estou falando da coerência. Eu estou falando que os acontecimentos eles têm que obedecer ali o foco da narrativa, né? Eles têm que estar amarradinhos. E quando eu estou falando no sentido, onde está escrito isso? Volte lá, leia para mim. Tá lá, tá escrito, ele dá sentido. Eu também uso as estratégias de leitura para a textualização, ou seja, para os recursos coesivos, para que aquilo me dê uma coesão, para que aquilo amarre, né, ali, costure uma coisinha na outra. Os recursos coesivos como o de lugar, o de tempo, quando era uma vez. O que o autor, por que o autor usou? O que ele quis dizer com isso? Aí também está, quando eu falo em recursos coesivos, eu estou também falando na gramática, na sintaxe, na sintática, então o uso do verbo, dos adjetivos, dos substantivos. Eu também uso estratégias de leitura para a questão da intertextualidade. Por que o autor usou isso? Porque às vezes muitos textos a gente lê, nós lemos com falas lá que são de outros textos. O que ele quis dizer, né, com isso? São questionamentos para que o aluno perceba, para que ele faça lá a sua comparação. Olha, usou aqui mesma fala do Chapeuzinho Vermelho, lá no texto da Chapeuzinho Vermelho mesmo, lá no conto da Chapeuzinho Vermelho. No uso da língua, muitas vezes a gente vê lá Chico Bento falando, né? O regionalismo, a localização geográfica. E utilizamos para a compreensão dos textos literários. E esse tema eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. E que eu quero abordar, que são a compreensão dos textos literários. E por que eles são tão importantes? Ok? No momento eu agradeço, um abraço no coração de vocês.